Alvíceras. Muito bem, muito bem. Vamos seguir com a nossa história da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rups. E hoje nós vamos ver aquele famoso episódio em que o imperador Constantino vai ter um sonho, e nesse sonho ser-lhe-á dito: com este sinal vencerás. O homem que em 312 ia mudar de um golpe os destinos do império e o curso da história era um jovem príncipe de 32 anos, por quem a fortuna ou a providência parecia ter sempre velado. Filho daquele Constâncio Cloro, que, como César e depois como Augusto do Ocidente, sempre dera provas nos seus estados, não só de firmeza, mas até de clemência, nascera em Naissu, Niš, na atual Sérvia, por volta do ano 280. Pelo lado paterno, estava ligado a uma nobre família romana da Líria, com a qual era aparentado o imperador Cláudio II, o Gótico. Sua mãe, que o cristianismo viria a rodear de veneração e de glória, era Helena, mulher de condição bastante modesta, criada de estalagem, diziam as más línguas, ou filha de um hoteleiro da Ásia Menor, diziam outros, que, seja como for, Constâncio não desposara legalmente. Essa mesma Helena, que se tornará cristã e, segundo conta a tradição, é quem mandará construir uma importante igreja, uma das primeiras igrejas lá em Jerusalém, e também, segundo alguns, é quem dará ordens para se buscar a cruz na qual Cristo teria sido torturado, enfim, morto. Educado na corte de Nicomédia, sob os próprios olhos de Diocleciano, isto é, em parte como pajem e em parte como refém, Constantino entrou aos 15 anos para o exército e aos 18 era já tribuno de primeira fila, pouco mais ou menos general de brigada, e tornara-se conhecido por uma coragem física indefectível. Quando Diocleciano se retirou, Galério achou prudente conservar junto de si um rapaz tão lançado, tão corajoso, por quem os soldados nutriam uma louca admiração. Conta-se mesmo que, mais tarde, o velho Augusto Sanguinário tentava ver se a sorte o livrava desse possível rival. Aproveitando-se da sua bravura um pouco orgulhosa, lançara-o em estranhas aventuras, desafiando-o uma vez a combater um leão, Sikh, ou seja, assim mesmo, isso mesmo que você acabou de ler, e outra, um sármata gigantesco. Então veja, o Galério, né? Veja, o Diocleciano, ele meio que era o protetor do Constantino. Por quê? Porque o César do Augusto Diocleciano era o pai de Constantino, era o Constâncio Cloro. Então havia essa meio que proteção, ao mesmo tempo uma espécie de obrigação, né, de Constantino em fazer aquilo ali, a vontade de Diocleciano. E do outro lado, no Oriente, você tinha um outro Augusto, que era o Maximiano, que se dava bem com o Diocleciano. Porém, o César de Maximiano, que era Galério, ele não gostava do César de Diocleciano, que era o Constâncio Cloro. E, de maneira geral, em linhas gerais, né, esse Galério não gostava do filho também do Constâncio Cloro, que era o Constantino. Constantino, à época, muito mais novo que o Galério. Então, o Galério, ele hierarquicamente, ele era alguma coisa. O filho do Constâncio Cloro era nada, era apenas o filho do Constâncio Cloro que tinha uma proximidade com o Diocleciano. Claro que era mais do que o habitante lá comum, lá, o simples camponês lá de Roma, né?
Esse sim era nada. O Constantino era alguma coisa perante esse camponês simples. Mas dentro da nobreza, o Constantino não apitava absolutamente nada, até pela idade também. Não tinha cargo nenhum. E quando mais tarde o Diocleciano se retira, como já falamos, e aí assume o Constâncio Cloro pelo Ocidente e o Galério pelo Oriente, o que aconteceu? Aproveitando-se da sua bravura um pouco orgulhosa, ou seja, o Galério, vendo que o Constantino era muito bravo, mas também muito orgulhoso, ele desafiava, né, o Constantino, tipo aquilo que a gente fala, né? Se tu é homem mesmo, faz isso aqui que eu quero ver, duvido. Né? Então, é tipo isso. Então, o Galério, ele explorava mais astuto, né, do que o jovem Constantino. Ele explorava esse orgulho do Constantino e o desafiou algumas vezes. Uma vez, segundo se conta, ele foi lançado em estranhas aventuras, desafiando uma vez a combater um leão. Ou seja, o Galério falou: tu é homem? É homem mesmo? Então quero ver você enfrentar um leão, né? Que aliás foi o que, segundo a Bíblia, o Davi fez. O Daniel chegou a fazer também, de uma certa maneira. E tantos outros cristãos fizeram e até morreram, né? Comidos por leões, né? Na época da igreja primitiva. Então, mas aí o Constantino teria enfrentado o leão e viveu para contar a história, ou seja, se deu bem, foi bem sucedido. E uma outra situação também em que, como se diz, né, o Constantino caiu na pilha do Galério, foi quando ele foi desafiado a enfrentar um gigante lá, um cara enorme, de uma raça chamada Sármata, uma etnia chamada Sármata, né? O cara era gigante, tipo um Golias. São histórias que se repetem, né? O Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou um gigante, né? Agora que o Constantino teria enfrentado um leão, teria enfrentado um gigante. Quer dizer, são histórias que se repetem e não que sejam mentiras, né? Ou mentirosas, mas você sempre fica com uma pulga atrás da orelha quando essas histórias se repetem, né? Porque você tende lá no fundo a ter uma pequena desconfiança se é que realmente elas existiram, porque elas vivem se repetindo. Parece um senso comum, né? Parece um lugar comum, uma história comum. Mas enfim, voltando. Não estou dizendo que não aconteceu nenhuma das histórias. Muito pelo contrário, eu até acredito que tenha acontecido. Pelo menos a de Constantino. A de Davi eu já não tenho certeza. Mas também não dá para provar nada. Suficientemente esperto para farejar as ciladas que lhe armavam e receando talvez alguma maquinação definitiva, Constantino não esperava senão uma ocasião propícia para afastar-se de Galério. Como seu pai Constâncio Cloro o tivesse reclamado oficialmente, porque estava muito doente e tinha necessidade de um adjunto na expedição à Inglaterra que preparava contra os Pictos, o jovem príncipe arrancou do Augusto licença para se ausentar e abalou imediatamente pela estrada de Bolonha do Mar, tendo o cuidado, para maior segurança, de ir mutilando os cavalos de posta em cada etapa, para que quando o Galério reconsiderasse e se lançasse no seu encalço, não tivesse meios de o alcançar. Então, ele, além de muito corajoso, ele também era muito esperto, um estratego militar exímio. Ele então já bolava desde a sua adolescência um plano para abocanhar Galério, para se vingar de Galério, para tirar de Galério o que Galério tinha. Ele sempre teve essa ambição, né? E em parte essa ambição era nutrida pelas sacanagens que ele sofria também, porque o Galério também alimentava essa ambição. Um queria já pegar o outro, um já queria tomar o lugar do outro, um já queria fagocitar o trono do outro, para ter novamente um e somente um único rei, imperador, sobre todo o império, como era antes, como era a vocação do Império Romano. É óbvio que o que Diocleciano propôs e executou não ia durar para sempre, não ia durar por muito tempo, porque a vocação do Império Romano não era ser dividido em
dois impérios, Ocidente e Oriente. Era ser um e somente um. E essa vocação, de quando em quando, voltava, retinia novamente. E aí ele então abalou, ou seja, despencou, né? Ou seja, pôs-se a correr, começou a sair por aí afora, né? Enfim, pela estrada de Bolonha do Mar, tendo cuidado para que não fosse perseguido pelo Galério, de mutilar os cavalos todos. E aí o Galério teria dificuldade de se locomover e ele ganharia muito tempo à frente, né, do Galério. Muito alto e forte, de tez morena, espáduas largas e nuca espessa, Constantino era desses homens cujo aspecto físico já obriga a respeitá-los. Entregue às ocupações impostas pela sua categoria, mantinha habitualmente um ar de gravidade serena a que uma real gentileza e uma ironia natural emprestavam um matiz de afabilidade levemente zombeteira. Gostei dessa descrição de Daniel Robson. Vamos repetir aqui. Muito alto e forte, de tez morena, ou seja, de face morena, espáduas largas, ou seja, ombros largos, e nuca espessa, aquela nuca que faz quebra-molas, né, aqui na altura do pescoço, aquela nuca de homem forte, devia ser musculoso. Constantino era desses homens cujo aspecto físico já obriga a respeitá-los. Entregue às ocupações impostas pela sua categoria, mantinha habitualmente um ar de gravidade serena a que uma real gentileza e uma ironia natural emprestavam um matiz de afabilidade levemente zombeteira. Então, ele era sisudo, grave, forte, de semblante, de tez, né? Morena, espadas largas, semblante sisudo e, ao mesmo tempo, tinha um humor, na verdade, menos que um humor, ele teria um tom de ironia e acidez nas suas maneiras de se portar e de agir, e, ao mesmo tempo, um ar de relativa tranquilidade e serenidade na maneira como fazia, como falava, como agia. E isso, na verdade, acabava por tornar o Constantino uma espécie de zombeteiro, ou seja, ele passava o ar de ser inteligente, forte, culto, relativamente culto, esperto, muito esperto, e se fazer passar por menos esperto do que se parecia. Então ele, na forma de agir, de falar, de se portar, ele parecia saber mais do que mostrava. Ele parecia agir com ironia, ou seja, a ironia, quando a pessoa age com ironia, é porque ela, na verdade, ela passa a imagem de que sabe o que não parece, o que não quer que, o que não está passando o que sabe. Quando a pessoa faz uma pergunta irônica, ela, na verdade, ela pergunta, mas já sabe a resposta. Então, a pessoa irônica, zombeteira, é aquela pessoa que ela sabe a resposta da pergunta que ela faz. Ela sabe a resposta da pergunta que ela faz. Ou seja, ela sabe mais do que indica parecer saber. Então, isso acaba soando como zombaria, como alguém que faz ironia, né? Ou seja, alguém que faz isso é alguém esperto, né? Alguém que realmente não sabe, ou seja, que não é esperto, a pessoa não tem esse aspecto, esse semblante de que está tranquilo e aquele sorrisinho também no canto da boca de que sabe a resposta da pergunta que acaba de fazer. A pessoa simplesmente fica com aquela cara de bobo, de tonto, de ignorante, porque não sabe. Ela realmente não sabe, está perguntando e não sabe, porque ela não é esperta. Agora, a pessoa que é esperta e pergunta retoricamente, ela sabe a resposta da pergunta que acaba de fazer. Muito bem. Muito alto e forte, de tez morena, espadas largas, já falamos. Aí vem, todas as suas estátuas o apresentam majestoso, sério,
de fronte austera, a boca ávida e com qualquer coisa de pueril e de inocente nos olhos muito abertos. Inteligente, mas de cultura medíocre, estropiava o grego e respeitava as letras, embora não as praticasse. Então, quer dizer, cultura medíocre, né? Então ele passava assim um tom de uma certa cultura, de uma certa sabedoria rústica, né? Não porque ele era culto, mas ele passava um ar de sabedoria, ou seja, aquela pessoa que tem uma esperteza, uma sabedoria de vida, de ter de repente até uma capacidade intelectual, um potencial intelectual, um QI muito alto, mas não leu, não estudou, né? Não se formou nas artes e liberais e tudo mais. Então ela não tem assim muita leitura, muita bagagem cultural, mas ela tem uma inteligência que é dela. Do ponto de vista moral, era dotado de uma natureza complexa, cujas contradições são significativas. Modelo de uma vontade férrea que bruscamente desfalece, cede por vezes ao desânimo e passa a aceitar todas as influências. Homem generoso, amigo da clemência, muitas vezes explode em violências sanguinárias e se mostra de uma terrível crueldade, misto de humildade sincera e de um orgulho que nenhum louvor poderá apaziguar. Por todos os traços que nele se notam, é literalmente um bárbaro, não no sentido moral e pejorativo da palavra, mas no sentido psicológico, um homem de transição, instável, ligado a tradições e princípios que não compreende, mais instintivo do que político, mais supersticioso do que racional, um homem inteiramente voltado para o futuro. Quando Constâncio Cloro morreu em York durante a campanha britânica em 306, as legiões proclamaram-no Augusto, sem que Galério tivesse sido consultado. Este limitou-se a conceder ao jovem a dignidade de César, com o que Constantino se conformou provisoriamente. Então veja, o Constâncio Cloro, que era Augusto do Ocidente, morre em batalha no campo de York em 306. Constâncio Cloro é aclamado. Não foi o pai dele que botou ele lá, assim, necessariamente. Assim, como quem pega uma coisa, um objeto, coloca de um lugar no outro. Não. O pai dele fez uma forcinha quando em vida, mas o povo via um líder em Constantino. Então, Constantino foi aclamado Augusto no lugar do pai. Mas o Galério, que era o Augusto de fato e de direito, ele, que não gostava, lembra, do Constantino, ele, não, negativo. Você vai ser meu César. Então, o Galério temia que o Constantino chegasse a Augusto, e aquele mesmo Constantino, muito mais jovem que ele sacaneava, agora desse o revés, né? E ele sabia que o Constantino era muito mais inteligente, esperto e de capacidade militar do que ele. Então, não, negativo, ele tentou frear, você vai ser meu César. E aí, o Constantino, o que fez? Você diria, não, ele pegou e, não, negativo, ele recusou e disse que não, e bateu o pé, coisa nenhuma, eu sou Augusto, me colocaram aqui. Não, ele muito astutamente, ele falou assim, tá bom, beleza, tá tranquilo, pega nada. Na verdade, por trás ele estava planejando. Aí, beleza. E Constantino se conformou, entre aspas, provisoriamente. As brilhantes vitórias alcançadas sobre os alamanos e os francos, a construção de uma ponte sobre o Reno, em Colônia, a captura dos reis germanos Ascárcio e Ragese, que foram lançados às feras, acabaram por garantir-lhe a dedicação das suas tropas. É isso que ele queria. Você quer que eu seja só César? Eu vou ser só seu César. Eu só preciso de tempo. Eu não preciso do seu apoio. Eu não preciso do seu ok. Eu não preciso do seu aval. Eu só preciso de uma coisa: tempo. Tempo para que eu mostre a minha qualidade, para que eu mostre quem Constantino é. E foi disso que ele teve. Foi isso que ele fez. E ele, nesse tempo que ele teve, ele foi mostrando quem ele era, o poder dele, a habilidade dele, e foi cada vez mais ganhando apego e apoio popular. E aí ia chegar num ponto que Galério não ia conseguir nada, realmente nada contra Constantino. Mas vamos ver. Torna-se então um poder, o único poder do Ocidente. Por isso, quando no ano seguinte Maxêncio, filho de Maximiano, invejoso desses louros e ressentido por se ter visto preterido em favor de Maximino Daia, dá um golpe de estado em Roma, proclama-se Augusto e coloca no poder junto de si o seu velho pai.
é para Constantino que se é para Constantino que se voltam os dois novos senhores da Itália, pretendendo pregar entre os três uma peça aos senhores do Oriente. Então veja, o que acontece aqui? Do nada ocorre uma reviravolta que há muito tempo não acontecia, que não aconteceu durante o reinado de Constantino, de Diocleciano e de Maximiano, e que agora voltava a acontecer. Estava até sentindo falta Roma, né? Porque sempre tinha uma reviravolta dessa. Pois bem, eis que ela voltou, eis que ela novamente acontece. E aconteceu por obra de Maxêncio. Quem era Maxêncio? Vamos relembrar. Maxêncio era filho de Maximiano. Maximiano, lembrando, ele foi Augusto, co-Augusto, junto com o Diocleciano. Maximiano era Augusto do Oriente. Seu filho Maxêncio ficava sempre na expectativa de ser o seu César, e até um dia também Augusto, porque era filho e havia aquele direito hereditário. Só que o Diocleciano, ele pôs por terra o direito hereditário. Lembra que eu falei disso? Com a nova divisão administrativa que Diocleciano elaborara, o sucessor, o sucedâneo do Augusto, não necessariamente deveria ser o filho dele próprio. Seria o seu César. Então, só seria possível que o filho do Augusto fosse Augusto se o César desse Augusto já fosse antes do seu filho, que não era o caso. Porque o César de Augusto era Constâncio Cloro e o César de Maximiano era Galério. E o Maxêncio, que era filho de Maximiano, não era César de Maximiano. Ele não era nada. Ele não era nada. Como também Constantino não era nada. Só que com as reviravoltas que ocorreram no Ocidente, o Constâncio Cloro, ele conseguiu botar o Constantino numa posição de destaque, e o próprio mérito do Constantino fez com que ele galgasse esse cargo, essa função. E o próprio Constantino foi aclamado e colocado no lugar do pai pelo próprio povo, né? Então, o Constantino conseguiu quebrar essa nova regra que acabava com o direito hereditário ao trono, mas ele quebrou pelo mérito dele, em grande parte, não somente, mas em grande parte. Do outro lado, no Oriente, o Maxêncio não tinha essa mesma habilidade, essa mesma capacidade que o Constantino tinha. Então o que acontece? Ele chegou à seguinte conclusão: eu só vou conseguir chegar no mesmo posto que o Constantino chegou, ou seja, ficar no lugar de Augusto, que hoje é ocupado pelo meu pai, aliás, pelo meu pai não, perdão, pelo Galério, que era César do meu pai. Eu só vou conseguir chegar nessa posição se eu der um golpe de Estado. Foi o que ele fez. Maxêncio, então, que não era nada, né, assim, de grande relevância, ele, filho de Maximiano, o antigo Augusto, ele pega e ele dá um golpe em Maximino Daia, ao mesmo tempo também dá um golpe em Galério. O que ele faz? Galério era o Augusto, o César, o novo César de Galério era Maximino Daia. O Maxêncio, ele trama nos bastidores. Claro que ele consegue fazer isso demora bastante tempo, ele vai conseguindo um apoio popular, um certo apoio popular, mas um grande apoio de setores fortes ali da alta cúpula do Império do Oriente, que estavam desapontados com o atual gestor, que era o Galério. Então ele consegue reunir um grupo de pessoas poderosas e um certo apoio popular de alguma parte da população, e ele dá um golpe de Estado, destituindo o Maximino Daia, que era o César do Augusto Galério, e ao mesmo tempo, sem enxotar com o pé nos fundilhos, de uma vez por todas, o Galério. Ele faz também, provavelmente aqui, uma aliança com o próprio Galério. Então, o Galério, por algum motivo, ele é pressionado a participar desse complô, ou desse ardil, ou ele não tinha um caminho melhor para seguir, e ele opta talvez ali por uma saída honrosa, porque ou era isso, ou ele se juntava ao Maxêncio, ficando subdelegado dele, ou seja, descendo na escada, porque ele era o Augusto, né? Ele agora passaria a cair um degrauzinho, ficaria abaixo do Maxêncio, ou ele seria expulso, morto, alguma coisa assim. Então, provavelmente,
ele optou por uma saída honrosa, ele optou pelo mal menor, digamos assim, e ele, enfim, acaba acontecendo isso aí. Então o Maxencio, que não era nada, passa do nada a Augusto. O Augusto, que era então o Galério, fica ali governando junto com o Maxencio, mais abaixo dele, fica ali como tipo uma espécie de braço direito, ou alguma coisa assim. É mais por uma coisa política, uma estratégia política, porque ele tinha uma força política, né? Ele era o Augusto. E o Maximino Daia foi plantar favas, entendeu? Não sei, vamos saber já se ele vai morrer ou não. Mas enfim, o que importa é que ele foi enxotado, ele perde, ele sai de cena, isso que importa aqui. Muito bem, e aí dá um golpe de estado em Roma, proclama-se Augusto e coloca no poder junto de si o seu velho pai. Ou seja, né, no caso ali não era nem o Galério, era o Maximiano, né? Então assim, isso foi num primeiro momento. O arranjo inicial, num primeiro momento, foi esse. O Maxencio, ele dá uma banda no Maximiano Daia, dá um bico nos fundilhos, retira o Maximiano Daia, retira o Galério, mas ainda trabalha num primeiro momento ali com o Galério, fazendo uma espécie de transição, meio que forçada. Ele bota para trabalhar junto com ele o velho pai dele, que era Augusto, muito experiente, que era da confiança do Diocleciano, mas que quando o Diocleciano chegou para ele e falou, olha, vamos sair de cena, ele saiu por fidelidade e por obediência e por temor de Diocleciano, mas ele saiu contrariado, lembra que eu falei isso? Ele não queria deixar de ser Augusto, né? Diocleciano que foi meio maluco, entre aspas, de querer deixar de ser o rei do mundo, para ser nada. Mas o Maximiano não estava muito afim disso não, ele queria continuar sendo Augusto, mas ele acabou deixando de ser, porque o Diocleciano era muito forte. Mas ele deixou de ser querendo continuar a ser. Aí veio uma oportunidade que ele provavelmente ajudou a construir junto com o filho dele. Muito provavelmente foi o Maximiano, o grande ardiloso aqui da situação, o grande cérebro desse golpe, o mais experiente, o mais poderoso ali, o mais antigo. Mas enfim, aí põe o filho dele no poder, o Maxencio, e governa na prática junto com ele, com o Maxencio. Então fica Maxencio e Maximiano, filho e pai, governando agora o Oriente. Maximiano Daia é enxotado, é escanteado, e o Galério fica ali, num primeiro momento apenas, a tiracolo, como que fazendo uma passagem de bastão, vamos dizer assim. Muito bem. E aí, proclama-se Augusto e coloca no poder junto de si o seu velho pai, que é o Maximiano. E aí Constantino, eles se voltam contra Constantino, né? Esses dois novos senhores da Itália, o Maxencio e o Maximiano, muito bem, pretendendo pregar entre os três uma peça aos senhores do Oriente. Ou seja, eles já estavam ali já arquitetando derrubar também o Constantino e virarem os únicos senhores de todo o Império, unindo de novo Oriente e Ocidente. Constantino, então, desposa Fausta, a sedutora filha de Maximiano, que conhecera em Nicomédia e que o tinha presenteado com um capacete de ouro por ocasião da sua aventurosa partida. Então o que acontece? Eles usam novamente o casamento como uma espécie de golpe, de ato de golpe, um dos atos do golpe, uma das cenas, uma das ações pré-golpe, né? Ou seja, eles casam Constantino com Fausta. Constantino vê vantagem porque Constantino também queria dar o golpe neles e ficar o único senhor. Eles, o Maxencio especialmente, também queria via vantagem também, porque ele também queria dar um golpe no Constantino. Então como é que você faz para dar um golpe em uma pessoa tão forte como você, tão poderosa como você, com tantos exércitos como você? Você então ou parte pro mano a mano, ou você parte para briga, tiro, porrada e bomba, ou você vai costurando laços matrimoniais, laços familiares, e aí no momento certo você está perto, suficientemente perto do inimigo para abocanhá-lo. E o casamento de Constantino com Fausta foi isso. Muito bem. E Fausta era a sedutora filha de Maximiano, que conhecera em Nicomédia e que o tinha presenteado com um capacete de ouro por ocasião de sua aventurosa partida. Mas, nestes tempos conturbados, os entendimentos políticos são frágeis. Passam-se alguns meses e Maximiano tenta liquidar o genro. Fausta, avisada, finge entrar na conspiração e previne o marido
que vigia o sogro, apanha-o em flagrante e arranja as coisas para que o encontrem enforcado numa prisão. Então veja, a Fausta, que já estava avisada da situação toda, que ela já sabia que era ali uma espécie de boi de piranha, ela já sabia que era ali uma espécie de isca, ela foi avisada e ela fingiu entrar na conspiração e previne o marido que vigia o sogro, apanha-o em flagrante e arranja as coisas para que o encontrem enforcado numa prisão. Olha só que coisa. O Maximiano, tentando usar a Fausta para, enfim, que era irmã dele, né, para dar um golpe no Constantino. E o que acontece ali? Essa Fausta, ela finge entrar na conspiração. E aí, só que aí ela muda de lado. Olha só que coisa, né? Ela, em vez de ser fiel à família dela, irmão, pai, etc., ela muda de lado e defende Constantino. E ela finge estar do lado, estar participando do complô de Maximiano contra o atual esposo Constantino. E, na verdade, ela muda de lado e previne o marido. Olha, vai acontecer assim, assim, assim. Estão planejando para você tal arapuca, tal tocaia, no dia tal, hora tal. E aí o que acontece? O Constantino, avisado pela Fausta, começa a vigiar o sogro Maximiano, seus passos, e no momento certo ele o apanha em flagrante e arranja todas as coisas para que ele fosse encontrado enforcado numa prisão. Primeiro momento ele é apenas flagrado, é preso, ninguém questiona porque foi flagrante, e aí num segundo momento, sem querer querendo, né? Sem querer querendo, ele é encontrado enforcado, como se tivesse cometido suicídio na prisão, né? Em condições muito pitorescas, Maximiano, para maior segurança, tinha resolvido agir por si próprio e assassinar o genro na cama. Mas, prevenido por Fausta, Constantino mandou um eunuco deitar-se em seu lugar e ficou com os seus guardas numa sala ao lado. Quando o sogro assassino corria para fora do aposento, empunhando ainda o gládio manchado com o sangue, pobre do eunuco, empunhando ainda o gládio manchado com o sangue do infeliz eunuco e gritando: Fausta, o tirano morreu! Encontrou na sua frente justamente o tirano e os seus homens, que, sem demora, se apoderaram dele. Olha que cena! Cenas como esta são características dos costumes da época e permitem-nos compreender as desconfianças e as violências desses senhores do mundo que se sentiam permanentemente ameaçados. Isso era muito comum, não só em Roma, como no Egito e em tantos outros lugares. Como na mesma ocasião, em 311, Galério dava a alma ao Criador, ou seja, se convertia ao cristianismo, a situação ficava relativamente clara. No Oriente, Maximino Daia e Licínio, herdeiros de Galério, em Roma, Maxêncio. Mas duas cabeças no Ocidente, Constantino e Maxêncio, estavam de acordo em pensar que uma delas sobrava. Então é isso que ficava aí, né? Então a situação era essa. No Oriente você tinha Maximiano Daia e Licínio. Por quê? Porque o Maximiano, que fora Augusto, morreu nessas condições que eu acabei de narrar. Foi lá matar o Constantino, foi flagrado, matou um eunuco no lugar do Constantino, achando que estava matando o Constantino. O Constantino flagrou, mandou prender ele, amanheceu enforcado, né? Então, Maximiano deu errado o plano dele. E aí o que aconteceu? O Maximino Daia volta, lembra que ele tinha sido destituído? Tinha sido escanteado pelo golpe? Maximino Daia volta, só que ele volta como Augusto. E o Licínio fica César do Maximino Daia. Mas já não era aquele César tão César, já estava quase que havendo uma tetrarquia realmente, ou seja, o Augusto não era mais só o Maximino Daia, era o Licínio, acabava que era um César quase Augusto, porque
aquela rigidez estrutural de 2 Augustos, 2 Césares, estava dando lugar a 4 reis, 4 mini imperadores. Porque o César não estava mais sendo realmente fiel ao Augusto dele. Já estava assim, um clima de cada um que lamba a sua caceta. Já estava um clima de cada um com seu reino. E cada um que resolva o seu problema. E que aspire ao trono único, né? E vamos ver quem chega primeiro. Era mais ou menos assim. Então, no Oriente ficou Maximino, Daia e o Licínio. O Licínio surge então na cena, né? Ele não estava então figurando nas cabeças, ele então aparece nesse momento. E pelo lado do Ocidente, o que aconteceu? O Maxêncio, que tentaram um golpe, né, junto com seu pai Maximiano, ele consegue politicamente sobreviver. O pai não, o pai morreu, mas ele consegue se desvencilhar de culpa e tudo mais. Porque isso que eu estou falando aqui, de que ele tramou esse golpe e tal, isso a gente sabe hoje. Mas no momento ali dos acontecimentos, não estava tudo muito claro. Então quem levou mais a culpa de tudo isso foi o pai. Até porque foi flagrado. Ele não, ele conseguiu mentir, omitir e ficou vivo, né? Relativamente isento de culpa. Então ele continuou como chefe também pelo Ocidente. Só que abaixo de Constantino. Aí olha o que acontece, né? O Maxêncio, ele, até por conta da irmã dele ser esposa do Constantino, o Maxêncio consegue ainda ficar num cargo ainda de César ali, o meio que, ou quase isso, né? Na prática não era bem como era o César no início, né? Como eu acabei de explicar, mas ele ficou ali a tiracolo, talvez até uma estratégia de Constantino para que ele mantivesse o seu inimigo por perto, né? Pode ser isso também. Mas curiosamente foi o que aconteceu com Maxêncio. Ele sai do Oriente, vai para o Ocidente e não morre. E fica ali a tiracolo, uma espécie de tornozeleira eletrônica da época. Muito bem. Então, Oriente, Maximino, Daia e Licínio. Ocidente, Galério, Constantino e Maxêncio. São os 4 nomes. Muito naturalmente, o Augusto de Roma declarou-se o único soberano legítimo, o único descendente dos grandes imperadores, cujos palácios ocupava. O que viria a acontecer com o Papa também, né? O bispo de Roma também vai se declarar o único chefe de toda a igreja no mundo, não por coincidência. Além disso, não é verdade que se parecia com eles sob muitos aspectos, já que reparava estradas, empreendia grandes trabalhos e multiplicava faustosamente os espetáculos populares? Era um tipo curioso, este homem baixo, moreno, com o cabelo cortado à escovinha, de um temperamento desiludido e cético, indulgente para com os cristãos, mas restaurador dos ídolos, e que pouco se importava com o ofício das armas, mesmo nesses dias de grande vitória. Bom, então o Maxêncio, né, ele ficou ali em Roma, né, e como diz o Daniel Ropes, em Roma Maxêncio, mas 2 cabeças no Ocidente, Constantino e Maxêncio, estavam de acordo em pensar que uma delas sobrava, ou seja, o Maxêncio, ele estava meio que a tiracolo de Constantino, mas continuava a aspirar pelo poder, por derrubar o Constantino ali nos bastidores. E tinha pessoas que eram-lhe correligionárias. Então isso ficava latente ali. E ele aspirava realmente a tomar o lugar, a ser o único comandante em chefe ali de todo o Império. Na primavera de 312, depois de ter firmado a fronteira do Reno e de ter concluído um acordo com Licínio, a quem deu sua irmã Constança em casamento, olha outro casamento sendo feito aí, Constantino entrou em campanha. Então Constantino continuou com a política de usar as mulheres, os casamentos, as mulheres da família, né? Como sempre se fazia na época, todo mundo, né? Todos os nobres. E aí, então, ele dá a Constança, a irmã dele, ao Licínio, que estava lá no Oriente.
Era um dos chefes lá do Oriente. Levava consigo menos de 40 mil homens, mas todos gauleses, germanos e bretões. No seu entender, eram suficientes para dispensar os 100 mil soldados da corte ou mercenários da África que Maxêncio tinha reunido às pressas. Ou seja, o Maxêncio, ele então reúne vários milhares de mercenários da África. O Constantino já malda, ele já pensa, cara, esse cara vai reunir essa galera toda para me dar uma rasteira. O Constantino nunca confiou em Maxêncio, né? Então ele sabia que não podia se confiar no Maxêncio. Então ele falou, bom, quer saber de uma coisa? A gente vai para essa campanha contra o Licínio. Licínio ao qual ele tinha dado a irmã. Mas lembra aquilo que eu te falei, você dá a irmã para casar com seu inimigo, para que fique perto dele e te ajude a demovê-lo de lá. E aí, enquanto a irmã dele estava casada com Licínio, ele estava se preparando para levar um grande exército para tomar o Oriente de Licínio. Licínio e o outro que ficou lá com Licínio, que era o Maximiano Daia. Mas no caso aqui em questão era especificamente nas áreas de influência do Licínio. E aí, nessa ida dele lá para essa batalha, o Maxêncio ficou de levar uma galera lá da África, uma turma de mercenários da África, e o Constantino pensou, cara, ele vai levar esses mercenários, e na desculpa de querer levar para poder se juntar a mim e combater o inimigo em comum, ele vai querer me matar e tomar meu lugar. O que ele fez? Eu vou montar o meu exército, independente, menor, 40 mil homens, e vou sair na frente. Nesses homens eu vou confiar e vou sair na frente. Foi o que aconteceu. Ao passo que o Augusto de Roma não se atrevia a sair da cidade, porque um oráculo lhe anunciara que morreria se transpusesse as muralhas, Constantino dirigia pessoalmente uma campanha verdadeiramente napoleônica. Então assim, ele já tinha ali uma certa intimidade com o cristianismo, a mulher dele já era cristã, portanto. Alguns dizem que ele já estava se convertendo, já estava em fase de conversão, mas ainda estava apegado às tradições, às culturas pagãs, como consultar oráculo e tudo mais. Atravessou então os Alpes, ele decidiu sair, ele correu esse risco. Consultava os oráculos, mas não confiava tanto, porque ele fez o oposto da recomendação do oráculo, que era permanecer em Roma. Ele pega e sai de Roma, faz uma grande campanha, digna de Napoleão, ele atravessa os Alpes, sem qualquer entrave junto ao Monte Genebra, tomou Susa à força e depois de repelir um ataque de cavalaria pesada no rio Pó, no Turim, em Turim, na cidade de Turim, em Milão, e também Verona, e também em Módena, ele tem esses embates nessas localidades. Então abriram-lhe sucessivamente as portas após isso. E aí em Roma, onde a princípio havia um zombado do audacioso que vinha combater tão longe das suas bases, o terror começou a alastrar-se. Foi discutido em conselho se deveria esperar o inimigo por trás das poderosas muralhas construídas outrora por Aureliano, ou se seria preferível ir ao encontro dele, desbaratá-lo em campo raso e libertar depois os portos que a sua frota acabava de bloquear. Contra a vontade de Maxêncio, que pensava no oráculo, optou-se pela segunda solução. Não tinham os livros sibilinos anunciado que o inimigo dos romanos devia morrer? Então veja, tá tudo errado. Tá tudo errado, porque veja, o Constantino, né, ele então ele acaba invadindo o terreno inimigo, né, e enfim, começa, a fama dele vai na frente, né, o precede. E só que o que acontece, o Maxêncio não, o Maxêncio, ele está confiando nos oráculos sibilinos, né, de que o inimigo dos romanos deve morrer. Então o Constantino, ele vem por sobre os Alpes, invade as áreas do Ocidente e vai ter essa batalha aí, né? E a coisa vai se concretizando na frente de Maxêncio, mas ele continua ali acreditando
na vitória. A 27 de outubro de 312, avançando pela Via Flamínia, Constantino pôde avistar Roma de longe, a cidade da Loba, que ele nunca visitara, pois sempre vivera no Oriente ou nas Gálias, com as suas muralhas coroadas de ameias, os seus monumentos que brilhavam ao sol, os aquedutos gigantescos que para ela convergiam através da Campina. Era agora a parada que ele apostava naquele jogo do seu destino. Ou seja, o Constantino, que nunca tinha pisado no Ocidente, sempre ficou no Oriente, né? Inclusive o seu pai Constâncio Cloro, que fora César, depois fora Augusto, tudo pelo Oriente. Constantino agora invade o Ocidente. E no Ocidente você tinha quem? Você tinha lá um lar antigamente Diocleciano, e você tinha também ali o Augusto Diocleciano tinha como César o Galério, né? O Augusto Maximiano tinha como César o Constâncio Cloro. O Maximiano sai junto com o Diocleciano. O Constâncio Cloro assume, coloca o filho Constantino na boa. Constantino, depois, quando o Constâncio Cloro morre, o Constantino assume a função, o cargo, né, a cadeira de Augusto no Oriente, né, no Oriente. Pelo Ocidente, o Diocleciano saindo assume o Galério. O Galério, então, sai e assume então o Maxêncio, né? E o Licínio também fica ali, entra em cena também como um degrauzinho abaixo na hierarquia. Então, mais ou menos é esse o cenário. No dia seguinte, 28 de outubro de 312, tá? Ao raiar da manhã, o exército de Maxêncio atravessou o Tibre pela ponte de Milvio e por outra ponte de barcas que se formara para duplicá-la. As forças de Roma avançaram, pararam no desfiladeiro das Saxarrubra, as Rochas Vermelhas, hoje Prima Porta. Recuaram ao serem perseguidas e foram compelidas a travar a batalha de costas contra o rio, numa posição deplorável. Logo no primeiro embate, os italianos e os cartagineses bateram em retirada ante a pressão dos soldados nórdicos. Apenas alguns grupos de pretorianos se deixaram matar. Constantino, a cavalo, dirigia o ataque à frente dos seus gauleses. Maxêncio, posto em fuga, foi apanhado no turbilhão dos soldados em debandada, caiu na água devido ao desmoronamento da ponte das barcas e afogou-se. Encontraram no dia seguinte o seu cadáver boiando no rio, cortaram-lhe a cabeça e passearam-na pela cidade, espetada na ponta de uma lança. Vitória de Constantino. Essa vitória decisiva continha um sentido infinitamente mais sério do que o de um simples ajuste de contas entre dois ambiciosos. Era o Oriente vencendo o Ocidente. Com efeito, ocorreu no decorrer da batalha um acontecimento de importância histórica excepcional. Constantino aderiu ao cristianismo definitivamente. Até então tinha sido um pagão tolerante, propenso talvez a incluir o evangelho numa concepção sincretista do mundo, ou talvez atormentado como seu pai pela inquietação e pelo desejo de converter-se. 3 anos antes, invocava ainda o Sol Invictus e afirmava ter tido uma aparição de Apolo. No dia seguinte, ao da vitória, torna-se um cristão convicto. Não só os historiadores cristãos que o afirmam, o fato depreende-se também dos panegíricos e inscrições oficiais. Deu-se uma reviravolta provocada por um evento cujo caráter estranho viria a favorecer o aparecimento de muitas lendas, mas de cuja realidade não podemos duvidar. Aconteceu, só que não se sabe realmente se aconteceu nesses mínimos detalhes. Houve alguma coisa, a vitória certamente é histórica, a vitória de Constantino sobre Maxêncio, né? Mas há detalhes aqui que parecem um pouco, digamos assim, fake news, né? Parece um pouco de invenção. Os 4 documentos oficiais sobre o episódio são os seguintes. Sobre o Arco do Triunfo, erigido em 313 para comemorar sua vitória, lê-se uma inscrição na qual Constantino proclama que venceu por uma inspiração da divindade. Semelhante fórmula podia ser aceita tanto por cristãos como por pagãos. Redigindo no mesmo ano o livro 9 da História Eclesiástica, Eusébio declara formalmente que na sua luta contra Maxêncio, Constantino invocou o Cristo e a ele deveu a vitória. Mas não entra em detalhes. É por Lactâncio, que escrevia em torno de 318 e pela vida de Constantino, do mesmo Eusébio,
que data de 15 ou 20 anos mais tarde, que se conhecem os célebres pormenores. Então, Eusébio, através de seu livro Vida de Constantino, também através de História Eclesiástica, ou Lactâncio, também em suas obras, e também, enfim, no livro nono da História Eclesiástica, como eu já falei, é que você tem os detalhes dessa conversão, desse episódio também da vitória de Constantino. Uma noite, diz Lactâncio, a história é essa: pouco antes da batalha, Constantino teve um êxtase durante o qual recebeu de Cristo a ordem de colocar sobre o escudo das suas tropas um sinal formado pelas duas letras CH e R, ligadas. É este, com efeito, o monograma que se encontra nas moedas e inscrições constantinianas. Quanto a Eusébio, informado, segundo diz, pelo seu herói imperial, que no fim da vida lhe teria contado todos os pormenores do episódio, eis a sua versão. Momentos antes de entrar em luta com Maxêncio, Constantino apelou para o Deus dos cristãos e então, em pleno dia, viu no céu, para os lados do poente, uma cruz luminosa com estas palavras em grego: com este sinal vencerás. Na noite seguinte, Cristo apareceu-lhe e mostrou-lhe a cruz, convidando-o a mandar fazer uma insígnia que a representasse. Essa insígnia é o labarum, estandarte em forma de cruz, que a partir daí acompanhou sempre os exércitos de Constantino. Então são duas histórias diferentes, bem diferentes. Segundo Lactâncio, é em sonho que Cristo vai visitar o Constantino e manda ele gravar no escudo das suas tropas um sinal formado por duas letras CH, que em grego era uma só, é o Ri, né? Só que na hora de transliterar, a gente translitera para caracteres latinos com duas letras, o C e o H, e o Rho, né? Era o Ri e o Rho, que no nosso caso o Rho é o R. Então CH e R. E aí, em sonho, Jesus fala isso para Constantino e que ele deveria colocar essas duas letras no escudo das suas tropas, né? Esse monograma. Muito bem. E de fato, esse monograma realmente ocorreu, porque se foi em sonho ou não sei, mas existem moedas até hoje com esse monograma gravado nelas. Muito bem. Eusébio já vai contar uma história totalmente diferente. Não é em sonho que Jesus vai visitar Constantino. Não, é numa visão, em pleno campo de batalha. Jesus então aparece, mais ou menos ali, ou não se sabe ao certo se é em voz ou aparece fisicamente, mas enfim, diz no campo de batalha para Constantino: com este sinal vencerás. E mostra esse sinal também uma espécie de monograma para o Constantino. Só que em vez de ser as letras Ri e Rho, né, Xi e Rho, aparece uma cruz, né? Aparece uma cruz, não é uma letra, é uma cruz. E aí então Jesus teria dito para Constantino fazer uma insígnia com esse elemento, com essa cruz, com esse símbolo. E aí não seria para colocar nos escudos, e sim um estandarte. Eram estandartes, né? Eram bandeiras com essa insígnia. Então um pouco diferente. Essas bandeiras, portando essa insígnia, seriam os lábaros, né? O nome da insígnia seria o labarum, né? Que significa insígnia mesmo. Então eles colocariam essa insígnia, esse labarum, nos estandartes, esse desenho nos estandartes. Muito bem. E em forma de cruz. Não se sabe se qual das duas versões é verdadeira ou se nenhuma versão. É mais provável que nenhuma das duas versões seja realmente 100% verdadeira. Tanto quanto se tem discutido as circunstâncias deste episódio, tem-se discutido incansavelmente as razões psicológicas da conversão, entre aspas, de Constantino. Alguns viram nela apenas um ato político que, medindo o poder do cristianismo, se propunha a atraí-lo para o jogo do imperador. Outros, indo mais longe, suspeitaram da sinceridade do gesto de Constantino e, baseando-se no fato de não se ter batizado senão 25 anos mais tarde, consideram a sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa e, quanto à história das visões, vem nela apenas uma fantasia romanesca. Ou seja, Constantino, segundo estudiosos, na verdade, só se converteria para valer 25 anos depois desse episódio aqui. Então, aqui nesse momento,
na verdade, essa série de histórias aqui seriam, na verdade, narrativas romanescas com o intuito de fazer Constantino politicamente se engajar e ganhar adeptos e a força do povo, já que o cristianismo já tinha uma grande participação na fatia social, né? No entanto, pelo que se conhece deste homem, o fato nada tem de inverossímil. Ou seja, era perfeitamente possível também que fosse tudo isso verdade, porque o Constantino tinha uma personalidade realmente assim incomum, né? Perseguido como a maior parte dos seus contemporâneos pela obsessão do sobrenatural, sabendo que o seu adversário recorria aos oráculos pagãos e persuadido de que, segundo as afirmações lactantes, os inimigos de Jesus tinham todos um fim trágico, Constantino pode perfeitamente ter se sentido arrastado a implorar a Cristo, como o viria a fazer Clovis na véspera da batalha de Tolbiac. Uma vez vencedor, cumpriu a sua promessa e encetou uma política cristã. Seja como for, por motivações políticas, ou por amor ao cristianismo, por se tornar um cristão, seja como for, a sua determinação em ajudar os cristãos, em reservar o direito do culto cristão, apoiar essa religião, foi providencial, no sentido mais histórico da palavra. Não haverão de exagerar o alcance do seu gesto os artistas cristãos que, sobre os sarcófagos do século IV, evocando a vitória de Ponte Milvio e Maxêncio, tragado pelas águas juntamente com as suas tropas, hão de representar Constantino sob os traços de um novo Moisés. A história acabava de dar uma reviravolta decisiva.